Depressão, onde está Deus? Esse é o nome de um livro que eu publiquei já há alguns anos, cujo prefácio foi escrito pelo Padre Léo, nosso querido e saudoso Padre Léo. Esse é um assunto, é um tema que sempre nos preocupa, não é? Porque é nesse momento da depressão que a pessoa fala: puxa, mas onde está Deus? Que situação que eu me encontro? Bom, eu digo agora para as pessoas que nesse momento ligaram a TV, sintonizaram a Canção Nova e estão nos assistindo, porque realmente eu vou falar sobre depressão, vou explicar o que é depressão, eu vou comentar com vocês alguns aspectos que a gente vive no dia a dia do consultório médico. Mas você pode estar questionando: bom, mas você é cardiologista, por que falar em depressão? Não seria mais conveniente um psiquiatra, uma pessoa que seja do assunto? Não, a resposta é minha: não. Eu tenho que falar de depressão porque, como cardiologista, o cardiologista não fala dos problemas, dos fatores que podem levar a problemas do coração? O cardiologista não tem que conhecer que o diabetes, que a hipertensão, que os problemas, as dislipidemias, que o tabagismo levam a doenças do coração? Então ele também tem que saber que é menor dos problemas da depressão, porque a depressão é também um dos fatores de risco para as doenças do coração. Então não é tão paradoxal a gente estar falando de depressão, muito pelo contrário. Eu, assim como todos os cardiologistas do Brasil e do mundo, os ginecologistas, nós somos os primeiros a reconhecerem esses sintomas das pessoas que nos procuram com aquele, sabe, com aquele aperto no peito. Porque muitos dos sintomas, às vezes, eles são referidos nesta parte do tórax, do centro da afeição, porque o coração é o que no nosso inconsciente resume todos os nossos sentimentos, não é verdade? A gente sempre desenhava lá o coraçãozinho com a flechinha do cupido, que é o sentimento relacionado ao coração. O coração está no tórax, no meio do peito. Então, muitos sintomas são referidos aqui no peito, mas na verdade, como eu disse, não é o coração físico que sofre, mas sim o coração emocional, o coração espiritual. E a depressão é uma doença da parte psíquica e da parte espiritual. Mas veja só, tristeza é um sentimento normal do ser humano, não é verdade? Faz parte do psiquismo, a gente fica triste. Nós estamos tristes, né? Nelsinho e o Sapo, nós estamos tristes porque o nosso time não está indo bem no campeonato. São Paulo realmente passa por uma dificuldade. A gente fica triste, é normal. A tristeza, a alegria fazem parte do psiquismo. Agora, o que está errado, sabe o que é? É uma tristeza prolongada e acompanhada de alguns outros sintomas. É a pessoa que fica triste, sempre triste, com aquele humor deprimido que a gente chama, sempre deprimido, triste, tudo está mal, tudo está ruim, sabe aquele sujeito que já levanta de manhã, já levanta, você percebe, você se sente mal. Mas junto disso vem perda de apetite, vem perda de libido. Isso é uma coisa séria no homem e na mulher, não é? Porque a perda de libido, às vezes, quando a mulher não procura o homem, ou vice-versa, num casal, então começa a suscitar dúvidas até com relação a comportamentos conjugais. Isso leva a problema do relacionamento matrimonial. A pessoa tem perda de concentração, não consegue ler um livro, não consegue ler uma página, está falando um negócio, já começa a mudar para outro assunto, quer dizer, nunca termina do que começa. Então essa perda de concentração, a pessoa não consegue encontrar sentido na vida, aí que começa a complicar. A vida perde o sentido, perde o objetivo. E aí ela perde o apetite, ela pode perder o apetite. Tem gente que é ao contrário, come demais. Tem gente que perde o sono, tem gente que dorme demais. Então, são vários sintomas que acompanham essa perda de humor, esse humor deprimido para baixo, essa pessoa triste. Então, são pessoas que têm essa tristeza profunda, acompanhada desses sintomas. Isso tem vários graus, né? Isso você vai graduando, né? Pode ser uma depressão maior, importante, uma depressão menor, aí vai. Tem vários os outros critérios diagnósticos que são feitos pelo psiquiatra.
Mas o grande problema, veja só, a depressão é um problema no século 21. Olha, tem as estatísticas que mostram que ela tem uma prevalência, quer dizer, ela é frequente em 3 a 5% em homens e 8 a 10% das mulheres. Quer dizer, 10% das mulheres do mundo podem ter depressão. Olha a frequência, a prevalência dessa doença. Cada dia mais frequente, cada dia aparece mais. Primeiro, porque a gente consegue reconhecer, fazer diagnóstico. E segundo, porque vamos dizer, os problemas da atualidade levam a maiores problemas de depressão. Não é? Hoje a gente sabe da responsabilidade que tem a mulher no contexto social, coisa que não tinha antigamente. Hoje, a mulher exerce um papel na sociedade, um papel importante, tanto quanto o homem, do ponto de vista de sustento familiar, do ponto de vista de responsabilidade social. E às vezes ela exerce 3 ou 4 papéis, enquanto que o homem tem um papel só, que é prover a família do sustento. A mulher não, ela provê a família do sustento, ela é mãe, né? Ela é dona de casa, ela é uma profissional, quer dizer, são várias coisas. Isso vai acarretando, vai levando, vamos dizer, uma sobrecarga ao estresse. Quer dizer, isso tudo juntado aos problemas do dia a dia, a ansiedade, inseguranças e todos, vai criando um terreno fértil para aparecer a depressão. E isso é muito comum, a gente vê muito frequentemente, como eu disse. E o risco de uma pessoa normal, olha, isso é uma estatística muito importante. O risco de uma pessoa normal de ter um episódio depressivo durante a vida é 12% em homens e 25% em mulheres. Olha, isso eu estou citando esses números para vocês verem quanto é importante essa doença. Eu falo doença porque a pessoa com depressão é um doente. Muita gente acha ainda que depressão não é doente, que a mulher, principalmente mulher, né? Eles acham que as mulheres forjam aquela situação, que não querem passar por aquilo. Muitos maridos ainda acham que a mulher está fazendo fita, essa é a pura verdade. Os pais acham que as filhas estão fazendo fita quando tem aqueles quadros depressivos. Aí eu faço a seguinte pergunta para todo mundo quando me fazem que a depressão é uma doença mental, é uma doença mental. Mas a pessoa deprimida, ela pode ser tudo, menos retardada mental. Porque quem que gostaria de ficar o dia inteiro entrevada dentro de um quarto, às vezes não querendo tomar banho, às vezes sem comer, sem querer trocar de roupa, sem querer fazer nada? Você acha que a pessoa quer ficar daquele jeito? Você acha que a sua mulher, se ela está passando por esse momento agora, ela quer ficar lá no quarto daquele jeito? Ela quer ficar em casa sem querer sair? Que você fica insistindo, vamos sair. Às vezes o marido age de uma forma até carinhosa, querendo resolver o problema. Chega, olha, vamos sair, meu amor, vamos para uma festa, vamos jantar fora, vamos... É a pior coisa que você faz para a sua mulher é falar isso. Uma das piores coisas que tem é você querer forçar a sua mulher, a sua mãe, a sua avó, o seu filho, querer sair daquela situação que você está. Isso está errado, absolutamente errado, porque ela não quer fazer aquilo. Você acha? Ela não quer, ela não tem força para sair. Ela não tem condição física para sair. E se ela sair, vai ser pior. Ela vai voltar e vai voltar muito pior, muito mais, por quê? Porque a pessoa se sente mal, porque como ela não consegue participar, ainda ela se sente culpada de ter estragado o passeio dos outros. Então a gente precisa entender bem sobre depressão. Eu faço questão às vezes de chamar o marido, ou chamar o pai, de quem eu estou atendendo, para explicar, porque sabe, primeiro que se fala em doença mental, essa palavra doença mental já fica todo mundo assustado. Já acha que a pessoa está louca, não é isso? Todo mundo tem esse medo, e não é. A ansiedade é uma doença mental, está classificada segundo o Código Internacional de Doenças, faz parte do Código de Doença Mental. Então, eu chamo a pessoa, explico que é importante que a gente saiba lidar com a pessoa com depressão. A depressão, a deprimida fica, não quer tomar banho, não quer sair de casa. E olha, o pior, começa a pensar, ter pensamento suicida. Porque, veja, se coloque na situação da pessoa que está ali, naquele fundo, naquele poço, naquele noite escura, que não melhora com nada.
ela de repente ela acha que ela tem alguma coisa tão grave e não vai ter jeito, que a solução dela, não existe solução para aquele caso dela. Segundo, ela acha que ela está sendo um encosto, um estorvo, sabe, está complicando a vida da família, ela está sendo um peso para todo mundo. Então ela começa a melhor morrer. Isso é comum, a pessoa acha melhor até morrer, porque não melhora, melhor que eu morra, Deus que me leve, essas coisas todas. E o pior que acontece são os suicídios. Olha, quando uma pessoa deprimida chega para você e fala, olha, eu vou me matar, você fica esperto, pega essa pessoa e leva direto para o psiquiatra, na hora. Leva para o seu médico, o psiquiatra que for. Porque ela arma, ela articula todo o seu evento suicida. Eu tive uma vez um paciente, isso bem há muito tempo, uns anos atrás, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é muito comum acontecer depressão, né? Que a pessoa depois da cirurgia cardíaca, aquela euforia, né? Estou vivo, consegui passar, né? Sofrer tudo isso, então vem a depressão, principalmente se ela tem algum histórico já atrás. Então essa pessoa, ele era um senhor, ele já tinha vamos dizer, um passado, porque ele vivia na Alemanha na época da guerra, então ele passou todos os traumas de guerra, operou o coração, e quando opera você fica algum tempo naquela circulação extracorpórea, aquilo também pode favorecer a depressão. E só sei que teve um chamado à noite, e eu fui com a ambulância do pronto-socorro, na hora que eu cheguei ele tinha se enforcado, estava enforcado na sala. E olha o detalhe, sabe aquelas casas de antigamente, aquele sobrado, que tinha aquelas escadas de madeira? Ele simplesmente mediu certinho na corda, a altura dele, para ele conseguir se enforcar e ficar um tempo assim, uma distância do chão. Quer dizer, ele armou, ele mediu, ele fez tudo calculadinho, certinho. Porque ele queria realmente dar fim à vida. Então isso é uma coisa séria, acontece muito. A gente tem que estar muito atento e muito esperto. Eu, principalmente, no consultório, é lógico que a gente, graças a Deus, chega para a gente os quadros depressivos mais simples, né? Porque é evidente que eu sempre peço auxílio do colega psiquiatra para seguir, porque, claro, a gente não tem formação para acompanhar esses doentes mais importantes. Mas a primeira acolhida é nossa. A primeira, duvido que alguém que comece a sentir aquela ansiedade, aquela angústia, aquela tristeza, vai direto para a psiquiatra. Não vai, essa não é a nossa cultura. Vai procurar o seu médico em especial, vai procurar o seu ginecologista. Particularmente essa semana, esses 15 dias, não é? Nós tivemos umas experiências muito tristes. 2 experiências tristes, envolvendo muito perda. Porque depressão tem muito depois de perda. A depressão vem depois de uma perda afetiva, a depressão vem depois de uma perda financeira, a depressão vem depois de uma perda social. Mas teve um acidente um acidente de aviação, onde houve a morte de uma família dentro desse avião aqui no Brasil. E uma das pessoas que teve a morte de uma netinha conhecida nossa e paciente conhecida nossa, realmente foi uma tristeza enorme daquela família perder, quer dizer, primeiro uma família que desaparece e depois a netinha que foi acompanhar aquela família também morrer, não é? Você imagina a tristeza, a perda, mas uma coisa eu percebi. A primeira coisa que essa pessoa fez foi ligar para a Gisela, minha esposa, para a gente organizar uma missa onde ela estava, para a família dela. Porque ela tinha a única certeza que a pessoa que podia confortá-la era Jesus e era o Senhor. Então aí eu já percebi, a gente começa a perceber dos detalhes do dia a dia as respostas que Deus dá para as saídas das coisas. Então ali, naquele dia eu falei, bom, realmente olha como é importante aquilo que a gente fala, né? Que a gente lê às vezes nos livros médicos até, dizendo da importância da pessoa ter religião, acreditar em Deus para conseguir superar as dificuldades que não são feitas por Deus. Deus não derruba avião nenhum. Vai dizer para mim que Deus que derruba. Foi a vontade de Deus o avião cair. Claro que não, Deus não fez avião, não derruba avião. Quem derruba avião é o homem, não é?
porque seja mais, mas é o problema de tempestade, mas não é, é o homem que erra, a máquina que falha e vem o acidente. Mas a importância de você ver a presença de Deus naquele momento. E outro momento que Deus realmente me deu a graça de ver de perto, foi a morte de uma outra santinha, uma pessoa ligada na comunidade Aliança de Misericórdia de São Paulo, uma das fundadoras até do Padre Antonello, Padre Henrique, a Maria Paula, que ela teve uma evolução de um câncer assim complicado também, e eu tive, vamos dizer, a graça de ver. Quando a pessoa tem Deus, a gente vê que as coisas vão diferente. Então você vê, num dos casos eu vi que a presença de Deus é importante, e na outra eu vi realmente a existência. A gente sente a existência de Deus quando você vê num doente, quer dizer, ele morrer com uma tranquilidade, uma expressão facial, sabe, que a gente sente que aquilo realmente dá uma inveja na gente, a gente vê aquilo realmente é a morte de uma santinha. Então essas experiências da vida, essas tristezas, essas perdas, levam nos familiares a quadros depressivos. E por mais que a gente tenha fé, às vezes, a gente não consegue superar. Não, a fé é uma coisa forte, mas existem situações orgânicas que levam àquilo. Então, às vezes, você precisa tratar, você precisa medicar, porque a depressão, ela tem uma causa física. Inclusive, tem uma causa relacionada à genética. Por exemplo, hoje, a gente tem condição de determinar, por exames de laboratório, qual tipo de remédio para depressão é melhor. Você mede, você determina, você estuda qual gene que assimila ou não melhor um ou outro remédio. Hoje a gente sabe, existe um lado genético na família, famílias de pessoas que têm depressão, famílias de pessoas que são suicidas. Isso é conhecido. Então dizer que depressão não é doença, realmente é falta de conhecimento. Existe esse componente e tem que ser tratado. Existe, por exemplo, pessoas que têm problemas de tireoide que levam à depressão. Olha, eu já vi pessoas no consultório que chegaram em depressão, depois que eu mandei tratar a tireoide, acabou a depressão. Então, existem disfunções tiroidianas, existem problemas, depois de acidente vascular cerebral, derrame, uma parte do cérebro morre, uma parte do cérebro que produzia serotonina morre. Então, a pessoa pode ter depressão, Alzheimer pode ter depressão, e a depressão pode estar, vamos dizer, dentro de um contexto e várias outras doenças mentais também. Mas vamos falar daquele quadro que chega mais frequente para mim no consultório, para você cardiologista, para você clínico, para você ginecologista. É a mulher depois da menopausa, na época dos 45 anos para frente, né, quando começa os sinais da meia-idade a aparecer, começa a perder peso, aumentar o peso, aliás, perder peso seria bom, né? Começa a aumentar o peso, começa a pressão a aumentar um pouquinho. Então a mulher começa a se transfigurando, o corpo começa a se modificar. E justamente é nessa fase que ela já educou os filhos já cresceram, já casaram, já foram embora e de repente ela está absolutamente sozinha em casa. Ela e o marido que recém aposentou. Você já viu o drama que dá? Isso acontece. Eu não estou falando uma suposição, eu estou falando uma verdade, uma realidade. De repente ela está com fulano na casa que ela não conhece direito, porque antes é lógico, ele trabalhava, ficava fora, e ela ficava só cuidando dos filhos. De repente os dois estão face a face, se estranhando, com as manias, as manias de um, as manias do outro, as cobranças de um, cobranças do outro. De repente aquele ninho fica vazio. Fica vazio, realmente os filhos foram embora. Então essa síndrome que chama em psicologia, síndrome do ninho vazio. A mulher que passa a vida inteira focando, determinando a sua vida, direcionando toda a sua vida em cima da educação dos filhos, quer dizer, a mulher até certo ponto idolatra os filhos. A vida dela é a família, os filhos. A partir do momento que aquele Deus, entre aspas, dela sai fora, ela fica vazia interiormente.
E a depressão, ela vai preencher esses buracos de vazio interior que nós temos na nossa vida. Isso que acontece. Então essa mulher, menopausada, já se olha no espelho, já vê que os sinais da idade aparecem, as rugas. De repente ela vai vestir, as roupas não servem mais, as pernas têm problemas às vezes de circulação. A gente sabe o que acontece, eu vejo isso. E vai me procurar, vai com hipertensão. A pressão alta, o coração batendo mais depressa, e aquela, sabe, vai perdendo a vontade de viver realmente. E aos poucos você vai ver, vai percebendo que a autoestima lá embaixo, não se arruma mais, não se... Aí o marido o que faz? O marido de um lado, a mulher do outro, e as coisas cada vez pior, né? Esse problema de libido, o marido já está mais complicado, a idade também, então a coisa vira uma bagunça total. Você imagine essa família que, se não tiver Deus, o que vai acontecer? Sem dúvida alguma, vai se destruir. E é o que acontece, até eu gosto de lembrar, de fazer isso. Essa até é uma brincadeira que é real. O que a mulher faz para tentar manter aquela união? Chega no sábado, ela fala, vou convidar meus filhos para vir para casa no domingo, né? Então, passa o sábado inteirinho preparando o almoço. Ah, é porque o Joãozinho gosta de carne mal passada, o outro não gosta de peixe, aquele não gosta de bacalhau, então faz um prato para cada um. Porque aquele não gosta disso, outro gosta de couve, outro gosta... Bom, ela passa o sábado inteiro preparando a comida individualmente, como se fosse para cada filho separado. Domingo ela pega aquela toalha que ainda estava lá do enxoval do casamento, né? Põe na mesa, arruma a mesa bonitinho. Aí começa o povo chegar, 11h30 começa a chegar, filho, nora, sogra, e vai juntando, cachorro, junta tudo, vai juntando aquele povo todo para sentar para almoçar. Em 20 minutos, acabou o almoço, todo mundo vai embora, não é isso? Vai, mamãe, desculpa, eu tenho que passar na casa desse aqui lá, de repente ela está de novo sozinha. E pior ainda, né, com a panela, a cozinha lotada de panela para lavar, né? Que ela vai ter que lavar sozinha. E pior ainda, o marido deitado no sofá, roncando, né? Aí vocês ficam mais bravo ainda. Isso é uma piada, mas é real. Isso acontece. Você acha que coitadinha dessa mulher, o que ela pode fazer na vida se ela está vazia por dentro? Ela tentou alguma coisa e não conseguiu. Esse vazio foi preenchido pela depressão. Se ela não tiver uma forma de preencher esse vazio com Deus, realmente a coisa complica. E essa história do vazio interior para mim, a principal causa psicológica da depressão. Isso acontece na mulher menopausada, no jovem. Os jovens hoje querem respostas muito rápidas às coisas. A própria globalização, a tecnologia muda a cada momento, a cada dia. Então, às vezes, o objetivo de vida, sabe, o sentido, metas, o jovem não tem. Você vê o sujeito entra na faculdade, ele começa, não, vou fazer administração de empresas porque eu acho bonito, porque dá dinheiro. Eu vou fazer tal coisa, então fica pingando de escola em escola, faculdade em faculdade em outra, aqueles que têm papai que patrocina, e não fazem absolutamente nada, porque não tem objetivo, porque estão vazios. Isso é evidente que é a falta de preencher o seu interior com a espiritualidade. Isso é uma coisa que tem que ser refletida por nós. Mas aí vem a depressão. Existe então, como eu disse, uma causa física, uma causa psíquica e tem a causa espiritual, claro. Mas o grande problema é que às vezes as pessoas ligadas da religião, as pessoas de comunidades, eu digo isso para as pessoas que são habituês mesmo da igreja, pessoas frequentadoras ou que dedicaram a sua vida a Deus, de repente começa a achar que tudo é espiritual. Não é, isso está errado, absolutamente errado. Que todas as causas das doenças que tem é por problema espiritual. Olha, pode até ser por problema espiritual da pessoa, mas tem que estar tão físico. Você não pode dizer que tudo é relacionado ao lado espiritual, esquecer que você tem uma doença física. O problema da depressão, que não é como o diabetes, que você mede a glicemia do sujeito, vê a glicemia alta, diabético. Você não tem como fazer um exame físico para comprovar que a pessoa está tendo isso de depressão. Não é
não existe um diagnóstico tangível que a gente possa medir. Isso é baseado nos sintomas das pessoas. Mas então, toma cuidado quando começar a atribuir todas as suas doenças a problemas espirituais. Toma cuidado, isso para mim é a influência do encardido, como dizia o Padre Léo. É o próprio encardido dizendo, olha, isso é do lado espiritual, vai lá, falta oração. Coitado, o cara reza que nem um doido, meu Deus. O cara está sempre rezando, o cara tem uma vida espiritual íntegra. O cara é um sujeito, você sabe que o sujeito é perfeito, é um santinho. De repente o cara está doente. Vão dizer que o sujeito tem doença espiritual, pelo amor de Deus. Não é isso, não. Você tem que cuidar da parte clínica. Está tudo bem, eu não sei do problema individual, do problema psíquico, dos problemas espirituais que ele tem, mas não sei. Mas pelo que você vê, você não pode ficar atribuindo coisas de espirituais antes de você olhar o lado clínico, o lado psicológico. Senão nós vamos voltar na época de antigamente, quando os homens, as pessoas doentes eram atribuídas como sendo, que a doença era atribuída como sendo causada por maus espíritos. Então as pessoas que tinham doença antigamente eram jogadas na rua. Isso na época antes de Jesus Cristo. Jogada na rua. Porque é lógico, se tem mau espírito, vai para a rua, ninguém queria cuidar. Dos egípcios. Depois vem Abraão, na época de Abraão, do Velho Testamento, dizendo que a doença era a punição de Deus. Não é punição, Deus não pune a gente com doença, isso é errado também. Deus é Pai, Deus é bom, Deus é amor. Como é que vai punir a gente com doença? Claro que não, a doença é uma coisa nossa. Dos nossos erros que vem a doença. Isso é bom, a gente sempre tem em mente. E eu gosto de mostrar as coisas práticas. Por exemplo, essa senhora que sempre veio no meu consultório, dizendo que, eu cheguei para ela e falei, a senhora tem que operar o coração, a senhora tem que colocar 5 pontes de safena. A mulher fica revoltada, meu Deus, por que o senhor fez isso para mim? Deus não fez isso para ela. Ficou revoltada, eu falei, agora a senhora escuta, olha, Deus mandou a senhora fazer ginástica, para a senhora evitar o problema, a senhora não fez. Deus mandou a senhora parar de fumar, a senhora não parou. Deus mandou a senhora não comer gordura, fazer uma dieta decente, uma dieta prudente, a senhora não fez. Agora a senhora vai dizer que Deus é responsável pela sua doença? Claro que não. Nós é que somos responsáveis pelas nossas doenças. Isso é a grande verdade. A doença veio, se você lembrar, lá no Gênesis, quando depois da transgressão de Adão e Eva, que Deus chega e fala, agora vocês pecaram, né? Todo o universo pecou, não foi só o homem e todo o universo pecou naquele momento. E a partir daquele momento, começou a aparecer, veio a morte, veio a doença, veio o pecado, veio a morte, veio a doença. Então, a doença é nossa, é fruto dos nossos erros. É por isso que a gente fica insistindo com vocês, com relação a ter hábitos saudáveis. É por isso que eu escrevi esse livro, Um Coração Saudável, que agora vai ser reeditado, uma edição nova, atualizadíssima, pela Canção Nova. É para isso, lá é lá é uma cartilha para você andar com ela no bolso. Será que eu posso fazer tal coisa? Deixa eu ver aqui. Posso comer tal coisa? Posso. É isso, a gente tem que cuidar do nosso corpo de uma forma importante, porque o nosso corpo é a obra-prima da criação. O nosso corpo não nasceu para ter depressão, nós não nascemos para ser deprimido. Nós não nascemos para ser síndrome do pânico, nem para nenhum tipo de doença. Nós nascemos para sermos saudáveis. A depressão vem por problema genético, familiar. A depressão vem por esse problema grande que é a falta de objetivo de vida, esse vazio existencial que dá na gente. Dá em mim, médico, profissional de saúde, dá em você, religioso, em você que dedicou sua vida a Deus, dá. Isso não quer dizer que eu deixo de ter menos ou mais fé que você, claro que não, não tem absolutamente nada disso. E olha, uma das coisas que eu converso muito com meus pacientes, sabe? Eu gosto de entender um pouquinho o que acontece. Isso é um problema, por isso que às vezes a gente tem pacientes que vão a vários serviços aí,
que são atendidos mais rapidamente, onde não dá esse tempo de se conversar. Mas você começa a perceber que o grande problema, eu acho que é a inexistência de um contexto familiar para poder orientar. Hoje não tem mais nada disso, né? Cada um come num quarto, né? Você já viu isso? Cada o filho come no quarto, assistindo televisão, jogando videogame, o outro no outro quarto, ninguém come mais, ninguém senta em família, faz refeição em família, ninguém faz mais nada disso. Quer dizer, se perdeu aquele sentido. Como dizia o Padre Léo, né? Ele fala que são várias ilhas, são famílias. E é isso que acontece. Então essa falta de união familiar, sabe, a gente não consegue passar isso para os nossos, né? Não consegue passar a importância, objetivos na vida, sentido de vida. Essa falta de um objetivo, essa garra que a gente tinha, a gente não vê hoje mais. Isso é por falta de vamos dizer, esse vazio que dá. Mas, uma das coisas que eu aprendi muito com a minha experiência de vida com o Padre Léo, que foi uma coisa fantástica, foi excepcional, foi uma bênção que Deus me deu de poder realmente ter acompanhado todo aquele sofrimento dele. A coisa que eu aprendi muito ali, a gente aprende muito, e o que ele falava, né, que viver é administrar perdas. A gente tem que viver administrando nossas perdas. Desde o momento que a gente nasce, a gente começa a perder. E a gente vai crescendo, a gente vai perdendo. O grande problema é quando você não quer admitir essa perda. É aquele momento de você querer se achar com 25 anos de idade, que você pode fazer isso, aquilo. Aquele momento, se você se achar sempre jovem, e você não é capaz de reconhecer as marcas da idade no seu corpo. Isso sim. É você querer sempre achar fórmulas e métodos para tentar superar uma coisa que é impossível fazer. Superar a idade ou superar a morte. A única pessoa que conseguiu enfrentar e superar a morte foi Jesus Cristo. Então a gente vê técnicas e técnicas, né? Hoje em dia a parte de plástica, cirurgia plástica, você vê técnicas e técnicas, e chega até um ponto de a gente achar uma coisa até um pouco mais ridícula até, não é? Você vê que as pessoas vão muito pelo lado de aparência, você vê o ego de todo mundo se colocando muito à vista, à frente, né? Porque o ego é aquela forma que a gente tem de relacionar com o externo, com o exterior, de querer ganhar, de querer ter, de querer ser, de ser reconhecido pelos outros. E às vezes esse ego mascara uma coisa que você tem lá dentro, o seu interior. Eu acho que o momento certo de você curar da sua depressão é você tentar se encontrar com você mesmo lá dentro. Fora esse ego, tentando deixar de lado esse ego, você fazendo uma introspecção lá dentro de você, no seu si mesmo, lá dentro, no seu self, como dizia Jung. E eu acho que aí sim, isso é o maior sofrimento. O maior sofrimento é você reconhecer as suas limitações, reconhecer os seus defeitos, reconhecer, sabe, fazer um balanço interior, mais real. Não essa história de ficar, que o ego faz assim com a gente, olha, tá bom, o ego quer que eu mostre que eu sou religioso, que eu venho na igreja, que eu ajoelho, que eu faço isso, aquilo, para todo mundo saber que eu sou religioso. E ele pergunta para mim assim, e faz pergunta para mim, o que você vai ganhar em sendo religioso? O que você vai ganhar indo na igreja? Esses são os questionamentos que o ego faz para a gente, porque são coisas de aparência, coisas reais. O meu interior não. O mais difícil é você entrar dentro de você mesmo. Eu nunca entendi, sabe, uma coisa que eu nunca entendi, quando eu lia, quando Jesus falava assim, pega a sua cruz e me siga. Eu falava, pelo amor de Deus, essa mania que a igreja tem de falar, que a gente tem que sofrer, que católico tem que sofrer, que só vai para o céu que o católico que sofre e que é pobre. Não é isso que fala a igreja? Então quer dizer, que o sujeito que nasceu rico, que teve a sorte de ter uma família de gente rica, então ele vai para o inferno. Ou então fora da igreja. E se o cara não sofre, não vai para a igreja. Eu falava, não é possível, isso é uma mentalidade, isso é uma teologia que afasta a gente, né? Não é lógica. Tudo bem, fé é uma coisa que não é ilógico, mas tem práticas da fé que tem que ter lógica, meu Deus. Jesus não ia falar para a gente sofrer, ele já sofreu para quê então? Se está escrito
que Jesus veio para sofrer por nós, nossas enfermidades, para que eu vou sofrer? Eu estava imaginando que a cruz, na verdade, a cruz tem alguma coisa de existencial, é uma referência existencial muito maior, porque a cruz liga o céu e a terra, é o divino e o humano. A cruz liga a esquerda à direita, a cruz liga o consciente com o inconsciente. Então, na verdade, quando a gente fala assim, entrego a minha cruz, carrego a cruz, na verdade, quando a gente está carregando a nossa cruz, nós estamos fazendo vamos dizer, um mergulho no nosso interior, tentando nos encontrar com nós mesmos. Isso é mais difícil. Isso é carregar a cruz. Carregar a cruz é a gente reconhecer as nossas falhas. Carregar a cruz é reconhecer as coisas que nós fazemos com segundas intenções. Isso é carregar a cruz. É o encontro com eu mesmo, com o meu cerne, que é, na verdade, é o que há, que é o cerne, é o germe divino que Deus colocou em nós. Isso sim, encontrar o meu eu, isso é difícil. Isso é um sofrimento que dá. Aí você me fala, bom, mas depressão, a pessoa está deprimida, ela não consegue nem ler uma revista. Você acha que ela vai pensar tudo isso? Você acha que a pessoa deprimida vai conseguir rezar como as pessoas chegam? Não, levanta daí, vamos rezar. Você acha que a pessoa consegue sair de lá? Teve uma vez um padre que estava deprimido, que chegou para mim e falou assim, Roque, pelo amor de Deus, pede para alguém rezar para mim que eu não consigo nem rezar. Isso acontece. As pessoas por isso que é ser cristão. Cristão é esse, aquele que reza pelos irmãos. A pessoa deprimida não consegue sair de casa. Se não adianta você ficar forçando, olha, vamos sair, não faça isso. Se você estiver fazendo isso, você está piorando a situação. A pessoa está ali naquela situação, ela quer ouvir, ela quer um ombro, ela quer uma coisa que chama-se amor. É isso que a gente tem que dar. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer em consultório médico. Claro, eu no consultório médico não é púlpito religioso. Entenda bem. Consultório médico é um lugar onde se pratica a medicina, mas a medicina é uma coisa completa. Você não pode fazer uma coisa individualizada. É lá que a gente tem que orientar o paciente, tem que sentir. Agora, você em casa tem que dar amor para a pessoa que você convive com depressão. Não adianta você querer forçá-la a sair de casa. Não adianta, porque se ela teve uma perda familiar, ela vai ter que conviver com aquela perda. Sabe? É aquela cama do paralítico que eu falei. Quando Jesus chega e fala, levanta, o paralítico pega, levanta, e aí Jesus fala, pega a sua cama, levanta e pega a sua cama e vai para casa. Quer dizer, na incongruência toda, é para você levar a sua cama para casa. Quer dizer, para você continuar, se você tiver os sintomas, você tem que conviver com aqueles sintomas e tem que entender que é aquilo. São marcas que você tem do teu inconsciente que aos poucos vão desaparecendo. Olha, milagre é uma coisa que existe na igreja, a gente conhece e reconhece e vê, mas é uma situação, não é uma situação comum. Deus não fica fazendo milagre à torta direito, porque senão iria absolutamente contrária ao plano dele. O plano de Deus é para a gente tentar encontrar salvação através de alguma coisa, né? Viver sempre em função de, através de. Se ele agisse diretamente na nossa vida, modificando todos os nossos problemas, então perderia o sentido do plano dele. Os milagres acontecem. Tá? Lourdes tem, por exemplo, 67 milagres declarados, mas são raros. Então milagre não vai vir um milagre para intervir. Não adianta você ficar, às vezes não é. Se Deus quiser que você fique com aquele quadro, se for o plano de Deus, não que você não tenha uma cura total, às vezes pessoas passam meses, anos, mas existe saída, existe tratamento, existe cura. Eu não falei para vocês, as pessoas com hipotiroidismo, que a gente trata o tiroidismo melhora, a terapia é espetacular, é fantástico, resolve esses problemas. Então, depressão tem cura. Não adianta não fique você achando que nunca vai ter cura. Mas você vai ter que tomar remédio. Você vai ter que tomar medicamento. Às vezes é difícil de a gente achar qual o medicamento correto. É como eu disse, hoje, graças a Deus, a gente tem armas
para encontrar a medicação certa. Hoje eu posso ter, vamos dizer, o luxo de fazer um exame para saber qual o gene que está envolvido e relacionado com tal, este ou com outro remédio. Eu escolho a medicação através de um perfil genético da pessoa. Isso eu faço. Quer dizer, mas você vai ter que tomar remédio. Você vai ter que ficar dependente daquele remédio, sim, senhora. Porque você não quer ficar dependendo da depressão, não é? Mas é faixa preta, e daí? Qualquer coisa que for a faixa, meu amigo. Se você toma um remédio e você tem resultado positivo, graças a Deus, louvado seja Deus. O homem prudente não despreza o medicamento. Mas que é difícil a gente acertar a medicação. Claro, por isso que tem esses testes genéticos que nos facilitam. Agora, até é claro que tem gente que gosta de ficar doente, né? Isso é um perfil próprio. Às vezes, os religiosos, a gente vê isso. Às vezes, o religioso quer se aproximar tanto de Deus, se aproxima, a fé é tão forte, tão grande, aproxima tanto de Deus, que o inconsciente dele faz aparecer estigmas e tudo mais. A gente vê isso, é real. Porque é lógico, não tem muita lógica, né? Deus querer que a pessoa seja marca de sangue, de tudo, não é verdade? Não, isso para mim não tem muita lógica. É muito mais lógico você admitir que a pessoa quer se aproximar tanto de Jesus que o inconsciente dela faz essas marcas, esses estigmas. Então tem gente que começa e morre depois. Sim, mas é válido. A fé é muito forte. Isso eu não posso questionar, não posso falar nada. Só estou dizendo que existem pessoas que realmente entregam a vida, realmente, o sofrimento a Deus. Eu vi duas pessoas que entregaram todos os momentos de sofrimento a Deus. O Padre Léo e a Maria Paula, da comunidade Aliança de Misericórdia. Então, você vai dizer que eram pessoas alteradas psiquicamente? Claro que não. Realmente a fé fez isso. Mas isso não impediu deles serem tratados, de tomarem medicação correta, de se esgotar tudo que a gente tinha com relação à doença. Entenda bem, você não pode fazer uma briga entre a ciência e a religião. Hoje a ciência e a religião caminham juntos, absolutamente juntos. Você não pode querer diferenciar. Viver, administrar perdas. Isso é um negócio que eu já falei e eu gosto de falar toda hora. A gente tem que botar isso na cabeça. Se você quer ficar livre da sua depressão, ou de uma provável depressão que você vai ter, porque se acontece 12% da população mundial, então, será que eu vou cair nos 12 ou vou cair nos 90, nos 88? Então, deixa eu me preparar. Como é que eu vou prevenir? Administrar perdas. E como é que você consegue administrar perdas? Você se espiritualizando, porque as suas perdas sempre são materiais, não é verdade? Se a gente coloca o lado da espiritualidade mais forte, nunca a gente vai ter perda. O Padre Léo falou aqui, no Osana, que ele perdeu isso, perdeu aquilo. A única coisa que ele não perdeu foi a fé que ele tinha em Deus. Isso a gente não perde, porque nisso que eu falo, que a gente tem que viver sempre com esse objetivo, porque não adianta, meu amigo, minha amiga, a morte é inexorável, não adianta. É uma questão de tempo só. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas não tem jeito. E a morte é uma passagem boa para nós, né? É uma situação boa, a gente vai para Deus através da morte. Ninguém fica para semente e não volta mais, vai e volta e fica lá. Graças a Deus que a esperança nossa é que a gente vá e fique com Deus. Porque se a gente faz as coisas erradas, a gente vai lá para baixo, junto com o encardido. Isso tem uma possibilidade. Mas, falando de depressão, mostrando, agora, não é qualquer tristeza, qualquer baixa, hoje eu estou meio deprimido. Não tem isso. Sabe, você pode estar de um humor deprimido, eu concordo. Mas eu estou deprimido. Não, o diagnóstico de depressão é difícil, às vezes, e porque a depressão faz parte de várias outras doenças. Por exemplo, transtorno bipolar, né, que tem, uma hora você está, antigamente chamava psicose maníaco-depressiva, né? Uma hora o cara estava deprimido, outra hora estava agitado. Às vezes o sujeito passa anos e anos numa fase
agitada, de agitação. Só depois que ele entra na fase de depressão que o psiquiatra consegue fazer um diagnóstico. É difícil. Diagnóstico de depressão isolada é uma coisa difícil. A gente faz um diagnóstico de um estado depressivo, uma depressão atípica, são as coisas mais simples que tem. Uma vez eu atendi uma mocinha que ela morava no interior, foi para São Paulo. E, claro, ela deixou, o ambiente dela social era todo aqui no interior, foi para São Paulo. Imagine, São Paulo, morar sozinha. Então ela estudava, trabalhava, chegava sábado e domingo, ela ficava sozinha. Isso ela entrou em depressão. E ela entrou naquela depressão atípica, que começa a comer muito doce, massa, doce, tem muita vontade de comer massa, doce, e a mocinha começou a engordar. E chegava fim de semana, ela dormia, comia massa, pizza, doce, pizza de doce também, pizza, doce e cama, e dormia. Ficava nessa história toda. Ela teve uma perda com o namorado, e começou a sentir dor no peito, aquelas coisas, esses sintomas que eu contei para vocês, e foi procurar o cardiologista, chegou comigo, eu vi que realmente o quadro clínico não era nada de nenhum problema cardiológico, mas quando eu estava examinando, eu vi que ela tinha uma medalha aqui de Nossa Senhora Milagrosa, medalha milagrosa. Claro, esses sinais às vezes nos servem para a gente conversar, abrir um pouco da conversa. Perguntei para ela, olha, esse sinal, o que é isso aqui? Você é católica e tal? Ela, não, eu sou católica, mas eu não vou na igreja mais, porque eu tive um problema. Aí ela se abriu, eu tive um problema muito sério com o meu pároco da minha igreja. Porque o pároco me recriminava em todos os nossos comportamentos com relação a namorado e tudo mais. Esse problema da sexualidade que tem nos jovens. Mas como é que ela falando assim para mim, como é que ele podia falar isso de mim? Me recriminando a minha sexualidade, ao passo que a sexualidade dele também era meio discutível. Por isso que eu não vou na igreja, doutor. Não quero nem saber de igreja, nada. Mas naquela hora, Deus me iluminou. Porque eu falei para ela, puxa vida, esse padre é importante para você, hein? Eu falei, não, claro que não. Claro, é um cara meio estranho, né? Não, mas é importante, porque se você está se afastando de Deus por causa do padre, o padre é importante. Aí caiu a ficha dela. Eu falei, é verdade. Aí ela começou a frequentar um grupo de oração. Claro, eu mediquei, de remédio, tudo isso. Começou a frequentar um grupo de oração lá da Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. E a moça começou a se sentir melhor. Outro dia ela apareceu no consultório, estava mais magra, se sentindo bem, se refez emocionalmente. Quer dizer, você veja a importância da gente tratar nos 3 aspectos. E a importância da religião, de você ter vamos dizer, se abrir. Eu acho que grupo de oração é a melhor coisa que tem para a depressão. Vocês que são coordenadores de grupo de oração, vocês estão de parabéns, principalmente esse pessoal da acolhida de grupo de oração. Você quer coisa melhor? Você está em São Paulo, você não conhece ninguém, você chega num grupo de oração, assim meio... porque é duro, vocês aqui do interior ir para São Paulo, né? Complicado, aquilo lá é uma selva de pedra. De repente você chega lá, uma pessoa chega te acolhendo numa boa, te abraçando. Esse carinho, sabe? Essa acolhida é muito importante. Isso é uma das funções, é uma das ações que tem a religião na saúde física. Então essa acolhida, tudo mais é importante. Por isso que é importante o grupo de oração. É por isso que são importantes vocês da acolhida. Quando chega uma pessoa nova, é por isso que o padre pergunta, tem alguém novo aqui na missa? Isso é para isso, não é para se identificar, não é para ficar não é para entrar na lista do dízimo, não. Não é nada disso, não. É para se mostrar presente, pertencente à comunidade. Não. Isso é a função da religião, qualquer que seja. Isso é a função da religião na saúde. Mas essa menina se curou. Você quer depressão pior do que a depressão pós-parto? Coisa horrível, não é verdade? A pessoa fica a vida inteira querendo ter filho, de repente nasce um bebê, e ela começa a rejeitar o bebê, e começa a querer que o bebê morra até. Eu tive um caso que eu conto no livro Depressão, Onde Está Deus. Esse livro vocês têm que ler. Primeiro que o prefácio foi feito pelo Padre Léo, em 2003. E depois eu conto essas histórias, que uma delas é só trocar o nome, que vai ter certeza que você está lá dentro da história. Essa menina que teve esse quadro de pós-parto, depois eu recebi uma carta
depois que eu lancei esse livro, eu recebi uma carta de uma pessoa que não se identificou, evidentemente, contando que ela sentia realmente, sabe, vontade de matar o filho dela, que ela não queria ter o filho, que ela sentia uma aversão enorme, mas que não era ela achava que não era ela. Isso acontece na depressão, se despersonaliza, parece que não é você ali. Claro, você é uma pessoa esperta, viva, para a vida, de repente presa num quarto, sem querer sair dali, não é você. Essa moça me contou que ela pegava o carro, ela tinha uma perua dessas que abre a porta de trás, ela colocava o bebê no cestinho e deixava no bagageiro com a porta aberta. E entrava numa subida para ver se abria a porta e o bebê caía lá. Tá? E ela mandava o marido pegar o bebê e trazer para ela, andando numa escada da sala, assim que ela me contou, que tinha umas escadas, e ela ficava torcendo para o marido cair e derrubar o bebê. Olha a loucura. Uns 3 meses depois, ela escreveu para mim, dizendo que o bebê foi encontrado morto dentro no bercinho. Como se nada tivesse acontecido o anterior. Quer dizer, parece que despersonaliza mesmo. Provavelmente ela deve ter feito de tudo para o nenenzinho morrer. Isso acontece, a gente vê infanticídio é comum, depressão pós-parto. Agora, você acha que a mulher quer aquilo ali? Claro que não. É uma situação que acontece, é uma disfunção que acontece, a gente tem que entender, tem que tratar. O psiquiatra sabe muito bem conduzir esse tipo de depressão pós-parto, que são coisas sérias. Isso a gente detecta e já encaminha para o psiquiatra. Que pelo menos a hora que a gente detecta e conversa com o paciente, a gente consegue induzir o paciente a procurar um psiquiatra. Porque sozinho ele não vai mesmo. Evidentemente que não. Olha, falar de depressão, a gente fica falando alguns dias, pela frequência da doença e pela nossa convivência. Quem daqui que não conhece, quem daqui que conhece alguém deprimido? Levante a mão só para ver. Olha só, olha a frequência. Olha a frequência, você vê. E, olha, muita gente. Você aí está fora, você tem certeza que na sua casa, vizinha, alguém teve depressão, tem depressão. Então é frequente, a gente tem que estar muito atento. Olha, tem um filme que eu assisti uma vez, porque essa história do vazio existencial foi feita, é uma teoria que o Dr. Viktor Frankl fez, depois o Joseph Fabre continuou, isso na época da Segunda Guerra Mundial. Porque dentro do campo de concentração ele percebia que as pessoas que tinham objetivo de vida, elas conseguiam superar aquele sofrimento do campo de concentração. A quantidade de suicídios diminuía, tinha uma série de coisas que aconteciam nas pessoas que tinham objetivo de vida, tinham uma meta. Teve um filme que passou uma vez em um campo de concentração, onde o personagem principal, ele inventou para o povo todo ali daquele campo de concentração que ele tinha um rádio, e nesse rádio ele ouvia notícias sobre os aliados, os americanos, e cada hora ele contava, os americanos estão chegando para nos salvar. Aquilo criou uma expectativa de vida, um objetivo de vida naquele grupo que estava sem nada para imaginar, de forma que a quantidade de suicídios diminuiu, de doença diminuiu, as pessoas conseguiram viver mais, até o momento que ele realmente falou que aquilo era mentira, mas logo em seguida chegaram os americanos mesmo e o salvaram. Isso que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que ter meta, tem que ter objetivo na vida. Quando a gente fica sem objetivo, vem a depressão. Esse vazio é preenchido por depressão mesmo. E olha, meu irmão, uma depressão a gente cura com remédio, a gente cura com tratamento psicológico e a gente cura com a nossa direção espiritual. Põe isso na cabeça. Você tem que tomar remédio, você tem que fazer o seu tratamento psicológico, mas você não pode descuidar do seu lado da espiritualidade. Você tem que frequentar seu grupo de oração. Eu sempre acho o seguinte, olha, quando nós estivemos em Medjugorje, em 1900 faz tempo, né? 96. Medjugorje é um santuário mariano, para aqueles que não conhecem, onde Nossa Senhora aparece todo dia, num determinado horário, não é? E ela faz uma mensagem todo dia 25. Quando nós estivemos lá, me lembro muito bem da pregação de um dos padres, que até morreu, aquele franciscano, né, que morreu.
ele falando que uma das armas que existem contra os perigos do dia a dia, contra as masmorras do dia a dia, a depressão é uma masmorra, não é? É uma prisão. São as 5 pedrinhas que Nossa Senhora pede para a gente fazer. Essa devoção das 5 pedrinhas é uma coisa já antiga, não é? É uma coisa da Idade Média, mas que Nossa Senhora reforça isso, que é a reza do terço diária, a confissão mensal, é a comunhão, é a Eucaristia diária, é o jejum semanal e a confissão. São 5 pedrinhas simples, que realmente tiram qualquer pessoa da masmorra que é a depressão, qualquer. E tem, olha, e digo mais, tem explicação científica, por exemplo, do terço. Todo mundo fala, eu particularmente, eu não rezava o terço. Depois que me converti, eu não gostava de terço. Saíamos, a Gisela de manhã, com o terço na mão, e eu falava, não, vou rezar salmo, porque terço para mim, eu achava que terço era coisa de mulher. Falava, inventaram o terço, porque mulher é muito, sabe, muito avoada, então fica no, melhor coisa de repetir, essa é coisa de mulher, não é coisa de homem. Sempre pensei isso, e falava para ela. Ela falou, eu vou ler os salmos, porque eu me achava o Kisse. Conhece o doutor Kisse? Kisse Acha? Se achava o maior. Até o dia que eu fui em Medjugorje, nós tivemos lá, eu tive uma experiência pessoal com Nossa Senhora, e a partir de lá, de repente, um dia eu estava lá rezando o terço, e nunca mais parei de rezar o terço. Aí eu falei, peraí, se eu estou rezando, tem que ter uma lógica. Médico é assim, médico tem que se contar, o médico tem que buscar solução. O nosso pensamento é cartesiano. Para nós, 2 e 2 tem que ser 4, não dá para ser 3,5. Eu fui atrás, pesquisei na literatura médica e encontrei um estudo mostrando que a reza do terço favorece todo um sincronismo entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, aquele sistema nervoso que ativa e aquele sistema nervoso que recompõe. Então, durante a reza do terço, esse estudo mostra que aumenta o fluxo cerebral, a pressão arterial fica mais em ordem, os batimentos cardíacos ficam mais tranquilos, por causa da respiração. Quando a gente respira, a gente não reza. Isso tudo você encontra no meu livro Fronteiras da Ciência e da Fé. Nesse livro Fronteiras da Ciência e da Fé, eu fiz uma revisão de todos os artigos médicos do mundo inteiro. E é isso mesmo, o terço, até esse autor italiano, ele sugere que a pessoa reze o terço, não só como um problema do lado espiritual, mas também do lado terapêutico. Porque quando você reza o terço, você fica numa sintonia tão boa do sistema vegetativo, que você tem sono, por isso que você dorme gostoso. O pessoal da renovação não acha isso, né? O pessoal da renovação, quando o cara está rezando o terço, né, Nelsinho? O cara começa a abrir a boca e fala, tem um demônio, né? Está tirando o demônio. Que tirando o demônio nada? O cara está com sono mesmo, porque está numa sintonia, o seu sistema nervoso simpático e parasimpático. Está lá escrito, tem estudos que comprovam isso. Não é mesmo? Que fica, não tem nada disso. Então a reza do terço é importante. A confissão. Olha, Carl Jung foi um dos maiores psicanalistas do mundo inteiro, discípulo de Freud. Ele fala, o pai dele era batista, protestante, ele é agnóstico, ateu. E ele fala da importância da confissão. Ele, que não tinha nada a ver com o católico, ele fala, olha, o grande erro dos protestantes foi terem tirado os símbolos cristãos. Porque quando eu me confesso, o cara que está na minha frente, ele pode ser pecador, mais do que eu pecador, não me interessa. Naquele momento ele é persona Cristo, ele é pessoa de Deus ali. Eu estou falando com ele, mas o meu inconsciente está indo, eu estou abrindo o meu inconsciente para Deus. Eu estou me curando desse. Quantas pessoas se curam só quando confessam? Confissão é importante. A Eucaristia é indiscutível o valor da fé, né? O lado mais fé mesmo. O jejum é importante. Claro, a gente precisa tomar cuidado com os excessos. Os excessos. Tudo que é excesso não é de Deus. Sabe as pessoas que ficam se jogando lá, se martirizando, se pregando na cruz? Isso não é uma coisa divina, isso é um desvio psicológico, né? Não tenha dúvida. O jejum é importante, claro. Mas Nossa Senhora é muito inteligente, eu sempre falo. Você vê, ela inventou o terço, né? Que faz a gente rezar e ao mesmo tempo nos curar dos problemas físicos, nos acalmar toda a nossa ansiedade,
Faça essa experiência. Se você tem essa ansiedade, essas coisas todas, pare um minuto para você rezar o terço, você vai ver como diminui a ansiedade, eu aposto. Faça um desafio para você. Nossa Senhora inventou o jejum dela, né? Jejum de Nossa Senhora. Não é aquele jejum que o cara passa dias e dias. Se o sujeito é missionário, se o sujeito cada um faz jejum que quiser, os padres, não sei o que lá, o jeito que mora em convento, ele tem que fazer jejum o dia inteiro, faça. Mas não tem sentido a gente que trabalha o dia inteiro, de manhã, vai para lá, não tem nem tempo de comer direito, vai fazer jejum. Então Nossa Senhora fala o quê? Passa pão e água. Ou se não, faça o jejum de outra forma. O melhor jejum, sabe o que é? Você sai de casa, você leva um lanchinho, qualquer coisa para comer. Quando você vê alguém na rua, você dá aquilo lá para ele e deixa de comer. Isso é jejum. Não adianta ficar, na Páscoa, na Quaresma eu faço o jejum do chocolate. Que jejum é esse? Para perder peso? Mas eu acho que aí perde um pouco o sentido. Então, jejum, reza do terço, Eucaristia, a confissão. Então, coisas que realmente nos tiram dessa masmorra que é a depressão. Agora eu quero de novo fazer, Nelsinho, como nós fizemos na primeira palestra. Tem pessoas aqui que se sentem deprimidas, pessoas constantemente tristes, sem causa às vezes nenhuma. Pessoas que se sintam na pior da vida, não é? Pessoas que têm síndrome do pânico, que depressão e síndrome do pânico vêm junto às vezes. Pessoas que têm, sabe aquelas que se sentem realmente abandonadas, nada dá certo, tudo dá errado, sempre está para baixo, sempre se encontrando, se esquecendo que na verdade nós somos filhos únicos de Deus. Essas pessoas que não tenham vergonha não, vem aqui para frente. E Nelsinho vai fazer uma oração de cura para todas elas. Mas eu queria antes que o Nelsinho me ajudasse a responder essas duas perguntas, olha. Ligou uma pessoa aqui, de longe, dizendo Federação à Saúde, ensino do pânico, transtorno bipolar. E gostaria que o Dr. Roque respondesse se existe cura para o transtorno bipolar. Claro que existe, é só tomar remédio. Com medicação, claro que existe. E também aqui a família na qual eu convivo. Da religião do Candomblé, ele sempre manda doces para minha filha de 7 anos, nunca deixa de comer. E ela tem um síndrome do pânico. Ela tem pânico por isso, né? Porque a Por pessoa, que é a criança. Isso fica o Nelsinho, que é o meu orientador espiritual. O problema das pessoas ficarem misturando muitas coisas. Nós temos que saber bem a opção que nós fazemos. A pessoa vai numa religião, vai na outra religião, Isso aí. Fica misturando um monte de coisa, a cabeça vai pirar. E tem outra coisa, eu acho o seguinte, Nelsinho, quem é de Deus, nada atinge. Uma vez um padre me falou, olha, você pode juntar todos os diabinhos do inferno, todos os diabões do inferno, da mão e vir mexer com o menor anjinho de Deus que não derruba. O problema é que quando a gente assume aquilo ali, né? Você acha, não posso nem encostar nisso aqui porque foi amaldiçoado. Se eu já estou dizendo que é amaldiçoado, se eu encostar, eu pego mesmo, lógico. E tem também aqui o SMS que veio do interior de São Paulo. Confirmo tudo que o Dr. Roque disse, pois passei por tudo isso. Inclusive tentei o suicídio 3 vezes. Hoje estou muito bem porque busquei e encontrei a Deus através da canção nova. Amém. E graças a Jesus a paz voltou para minha casa. Peçamos o Espírito Santo que ele venha sobre nós. Vem, Espírito Santo, com teu poder fluir em mim. Pede, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Rezamos agora pessoas com depressão, pessoas que tentaram suicídio, que pensam em morrer, que não querem sair de casa, do quarto, que nem faz mais o asseio, não querem tomar banho, que não se alimentam, pessoas que perderam seus entes queridos, e agora entraram numa profunda tristeza, um espírito de melancolia. Rezamos por essas pessoas agora, Senhor.
Que o Senhor venha banir toda ideia de suicídio, ideia de morte. Diga comigo, eu renuncio a essa ideia. Eu renuncio a esse pensamento. Deus é vida. Minha vida é um dom. Que o Senhor venha libertando as pessoas com um pensamento que passa pela sua cabeça. Quando veio uma faca, quando veio uma ponte, vem aquela ideia, você é atormentado por isso. Que o Senhor liberte. Pessoas desempregadas, arruinadas financeiramente, atormentadas por suas dívidas. Pessoas que sentem só por não terem conhecido seus pais. Pessoas que depois que passam o efeito das drogas se culpam, se martirizam, sendo derrotadas pelo vício. Todo tipo de sentimento de derrota, Senhor, nós te entregamos. Estenda sua mão aqui para a cruz do Senhor. Estende seus braços mesmo. E você em casa agora, enquanto a TV Canção Nova mostra a cruz. Se você tem a cruz aí também na sua casa, estende sua mão para a cruz. E fala, coloca e reza comigo. Senhor Jesus, eu me coloco aos pés da tua cruz. Que o teu sangue precioso derramado sobre a cruz se derrame agora sobre a minha cabeça, sobre todos os meus pensamentos. Sim, Senhor Jesus, pela tua cruz o Senhor libertou o mundo das trevas. Pela tua cruz o Senhor nos libertou da morte. E liberta-nos então, Senhor, de todos esses sintomas da depressão. Abençoa os remédios que estamos tomando. Abençoa o tratamento. Mas vem agir com a tua graça, Senhor. Eu quero ser liberto. Eu preciso ser liberto. Senhor Jesus, liberta-me com o teu poder. Eu coloco aos pés da tua cruz toda a minha vida. E peço, Senhor, a tua graça de eu ser liberto de todo o mal. Eu confio, Senhor. Eu espero, Senhor Jesus. Amém. O Dr. Ró, como médico, nos deu a receita que para vencer o mal, que se faz gigante às vezes, que se faz gigante no nosso meio, não é assim que a gente sente às vezes na depressão? Aquele pensamento como um gigante que vai amassar, vai macetar, a gente nem fala o mineiro, né? Vai macetar a gente, aquilo fica grande. Para vencer esse gigante, esse Golias. E a Clarice vai cantar para nós. Canta nesse microfone aqui. Quando ela era pequenininha, ela gravou essa música. É do Ricardo Sá, não é? É do Ricardo Sá. Que para vencer esse Golias, tem 5 pedrinhas para você vencer. Vamos cantar, vamos fazer festa, gente. Confiar. Às 2h30 tem uma Santa Missa. E ali vamos selar o nosso dia de hoje. Canta para nós. Para vencer o Golias, para vencer o Golias, 5 pedrinhas de amor minha mãe pôs nas minhas mãos. Para vencer o Golias, para vencer o Golias, 5 pedrinhas de amor minha mãe pôs nas minhas mãos. O jejum, o rosário, os meus pecados quero todos confessar. A Eucaristia, minha comida, e a palavra, minha espada pra lutar. Para vencer o Golias, para vencer o Golias, 5 pedrinhas de amor minha mãe pôs nas minhas mãos. Para vencer o Golias, para vencer o Golias, 5 pedrinhas de amor minha mãe pôs nas minhas mãos. 5 pedrinhas de amor minha mãe pôs nas minhas mãos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!